Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis, o realismo de Machado de Assis, que é a nossa aula de número 87. Vamos ao vídeo? O menino é pai do homem. Fragmento. Cresci. E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce, por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebi um cordel nos queixos e a guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado. E ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um ai nhonhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta! Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez. Eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Prudêncio, não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens. Isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei o rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la e explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo. Fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu senti que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver. Para se tomar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade e meu pai, passando alvoroço, dava-me pancadinhas na cara. Exclamava a rir: ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada.
temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Na colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e, em partes, negativa. Meu tio Cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De volta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos, entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar, sem entender nada a princípio. Depois, entendendo, enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim. Dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas, e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João e a comentá-las de quando em quando com esta palavra: Cruz, diabo! Este senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicéia, mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e caso das cortesias que se desviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada
de minha tia materna. Dona Emerenciana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferençava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências, rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Vamos ao vocabulário agora. Alcunha, então, quer dizer apelido. Arguto, quer dizer esperto. Cônigo, posição na hierarquia da igreja entre padre e monsenhor. Eiva, cheio. Fustigar, chicotear. Hierarquia, ordem e subordinação. Incutir, gravar. Intermitente, que acontece com espaço de tempo. Jaez, caráter. Obscenidade, falta de moral. Picaresca, aventureira, maliciosa. Preceito, ensinamento, ordem, determinação. Preeminência, primazia. Realçar, destacar. Rutilante, brilhante. Sobrepelize, veste branca, usada sobre a batina. Titubear, vacilar. A obra de Machado de Assis. A produção literária de Machado de Assis o liga de modo especial a 2 estilos da época. Iniciou sua atividade no romantismo e produziu posteriormente dentro do estilo realista, guardando, entretanto, importantes diferenças com a produção literária comum aos 2 estilos. No estilo romântico, Machado de Assis escreveu romances urbanos dentro dos padrões românticos quanto ao enredo, mas plenos de análise psicológica das personagens. A esta fase pertence Ressurreição em 1872, A Mão e a Luva em 1874, Helena em 1876 e Yaya Garcia em 1878. Mas em 1881, Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dá início à sua fase mais realista e importante, continuada por Quincas Borba em 1891, com Dom Casmurro em 1890 e Isaú e Jacó em 1904. Os romances dessa fase são considerados pelos estudiosos como as obras-primas de Machado de Assis. Há neles algumas características comuns. O enredo é mais ou menos simples. Não há uma trama de acontecimentos interligados que amarrem a atenção do leitor. A narração é constantemente interrompida pela intervenção do narrador que fala, entre aspas, diretamente com o leitor. A narração é lenta, plena de detalhes. A visão do mundo é extremamente pessimista. Veja, por exemplo, a dedicatória do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vejamos então. Aos vermes que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, quanto ao tempo, a narração não é cronologicamente ordenada. Os fatos aparecem misturados no presente e no passado. Voltemos agora ao texto. O menino é o pai do homem. Para analisarmos algumas características que apresenta. O distanciamento. Embora o texto esteja na primeira pessoa, o narrador guarda uma certa distância dos fatos narrados. Esta distância permite que ele seja crítico. Vejamos então. Minha mãe não era uma senhora fraca Minha mãe era uma senhora fraca,
de pouco cérebro e muito coração, assaz incrédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O retrato da mãe é frio, distante, crítico e objetivo. 2. O sentimento disfarçado. A leitura do texto revela que o tio João teve uma forte influência na formação de Brás Cubas. Foi ele que revelou ao menino, através de anedotas contadas às escravas que lavavam roupa, o lado sensual da existência. Ironia. A ironia é uma figura de pensamento muito empregada por Machado de Assis. Consiste em afirmar exatamente o contrário do que se pensa, com o objetivo de provocar riso. Vejamos então a frase. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Então, Machado de Assis produziu muitos contos, poesias, romances e teatros, etc. Vamos agora aos nossos exercícios. Número 1. Ao narrar os acontecimentos, o narrador, letra A, envolve-se nos fatos com muita ternura? B. Mantém uma certa distância crítica dos fatos narrados? C. Revela uma certa mágoa em relação ao passado? Resposta é a letra B, né? Tá certo? Vamos então para a segunda. Ao contar ao leitor sua personalidade, o narrador, letra A, procura criar uma boa imagem de si mesmo? B. Revela um certo remorso em relação às maldades do passado? Resposta, então, é a letra A, certo? Então, ele procura criar uma boa imagem de si mesmo. Número 3. A frase: dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Apresenta A. Linguagem denotativa, porque dá margem a uma única interpretação. B. Linguagem conotativa, porque dá margem a várias interpretações. Resposta, então, é a letra B. Conotativa, porque dá margem a várias interpretações. 4. Na formação do narrador, faltou amor? A. Sim, porque seus pais eram distantes e brigavam muito. Sim, porque seus pais se adoravam, mas não se importavam com ele. C. Não, pelo contrário, a mãe e o pai adoravam-no. Resposta, então, é a letra C, né? Não, pelo contrário, a mãe e o pai adoravam-no. Vamos à compreensão do texto. Ah, na formação, perdão, o texto começa comparando seu crescimento A ao das gatas e magnólias, B, a Prudêncio, um moleque de casa, ou C, a um louco desmiolado? Resposta, então, é a letra A, certo? Ao das gatas e magnólias. 2. Quando menino, o narrador se comportava como A. Um verdadeiro anjo. B. Como um verdadeiro demônio. C. Como um verdadeiro cavalheiro. B, né? Então a resposta é a letra B. Como um verdadeiro demônio. Número 3. As pessoas escravizadas da casa eram tratadas pelo menino A. Muito bem, com respeito e carinho. B. De modo frio e autoritário. C. Com maldade e revelava um certo racismo. Resposta, então, é a letra C, né? Com maldade e revelava um certo racismo. 4. Os fatores que governavam o comportamento do menino narrador era A. Os nervos e o sangue. B.
o cérebro e o coração? C, os nervos e o cérebro? Resposta é, então, é a letra A, né? Os nervos e o sangue. 5. As outras pessoas envolvidas na educação do narrador eram a mãe, o pai e o tio João. Dona Emerenciana, o pai e a mãe. O tio João, o tio Cônego e Dona Emerenciana. Resposta, então, é a letra C, né? O tio João, o tio Cônego e Dona Emerenciana. 6. O narrador julga o meio em que ele se criou como A, vulgar, B, de muita educação, C, de muita tristeza? Resposta, então, é a letra A, certo? Vulgar. Ok? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Até a próxima! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.